Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Vamos ao último vídeo de 2022. Neste dia 31 de dezembro, eu quero passar as últimas novidades dos 20 clubes que disputarão o Brasileirão em 2023, a partir do mês de abril. É verdade que a maioria vai disputar os estaduais, e eu falo a maioria porque, por exemplo, Botafogo e Vasco prometem fazer excursões e deixar times reservas disputando o estadual. Tem alguns times, vou pegar um exemplo aí, o Fortaleza, que vão começar a jogar em janeiro a Copa do Nordeste. Enfim, você vai ter estaduais, você vai ter a Copa do Nordeste, você vai ter excursões, você vai ter Copa do Brasil, competições antes do Brasileiro. E aí muitos amigos brincam, chegar em abril a maioria já trocou até de treinador. Pode ser, mas é legal a gente fazer esse acompanhamento até para você, torcedor, falar, poxa, olha aí meu time, começou com um treinador, agora está com outro, contratou jogadores, agora já está com outro. E aí você vai tendo uma análise também do respeito do seu time e dos adversários. Com detalhe, né? Nesse dia 31, último dia de 2022, o Grêmio anunciou finalmente o acordo com o Soares. Olha que sensacional! Teremos o Soares no futebol brasileiro. O Soares disputando as principais competições aqui, né? O Grêmio tem Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, enfim, tem muita coisa boa pela frente. E aí o Flamengo, o retorno do Gerson. Olha que legal. O Gerson, se não tivesse ido para o Olympique de Marselha, penso eu, teria disputado a Copa. Estava numa fase espetacular no Flamengo. Não acredito que foi mal por lá, mas não tem a mesma repercussão. Problema com o treinador, daí acaba não jogando tanto e perdeu a chance de ir para a Copa. Mas enfim, Gerson e Soares no Brasileirão 2023. Vou dar noticiário de todos os 20 clubes. Antes de mais nada, quero convidá-los a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado e principalmente pedir o seu like, pedir aí principalmente a sua pergunta. Vamos trocar aquela ideia que a gente faz lá no meu Twitter, Luiz Ademar JR, ou no meu Instagram, Luiz Ademar JR também. Bom, são 20 clubes, então para ficar mais fácil, até a gente não esquecer de nenhum, vamos começar por ordem alfabética. Lá pelo América do Wagner Mancini. Bom, o América renovou o contrato do Benítez, ele apresentou o Dadá, que é do Água Santa, um time do Paulistão aqui do São Paulo, mas estava emprestado ao Goiás. Ele apresentou o atacante Matheus Gonçalves do Cerro Porteño, brasileiro que estava no Cerro Porteño, e o zagueiro Wanderson veio do Atlético Goianiense. Então o Wagner Mancini vai ganhando um elenco, a maior parte está lá, né? Que fez uma boa, um bom campeonato brasileiro, quase foi para a Libertadores de novo. Enfim, acho que o Wagner Mancini vai estar com um time que dá para brigar pelo Campeonato Mineiro e aí ele vai se acertando, certo? E aí, já a gente está falando da América Mineira, vamos falar do Atlético Mineiro, o rival do América no campeonato estadual e também no brasileiro, né? Teve o sorteio já, aquela fase preliminar, a gente pode falar assim, da Libertadores. O seu adversário na segunda fase vai ser o cara bobo da Venezuela. Para mim, com todo respeito, maravilha, hein? Maravilha, fortíssimo elenco, para mim, maravilha. Bom, o Edenilson do Inter foi finalmente comprado. Vem, não vem, vem, não vem. Acertou certinho, tudo beleza. E o lateral direito, Paulo Henrique, do Juventude, também caminha para. Tá tudo bem encaminhado e tal. Chegou esse final de ano, deu uma travadinha. Já tinha falado das outras novidades para vocês. O Nacho que foi pro River, enfim, nos vídeos anteriores. Acho que faz mais ou menos uma semana. Eu tinha dito das novidades. E vi que o Hulk tá treinando, né? Que ele terminou a temporada machucado para chegar nos 400 gols como profissional. Vai chegar, um cara que trabalha muito. O Atlético tá firme e forte. Aposto que vai para a fase de grupos da Libertadores. Aposto. Do Atlético Mineiro para o Atlético Paranaense. O Atlético Mineiro, vamos lembrar que o Eduardo Cudê foi contratado. Eu falei do Wagner Mancini no América, o Eduardo Cudê no Atlético Mineiro. E agora quem vai ser o Paulo Turra, vai ser o técnico do Atlético Paranaense, com o Filipão como manager, coordenador, gerente, enfim. O nome pouco importa, o Filipão vai estar ali na coordenação e o Paulo Turra vai ser o treinador. Bom, o Davó, que estava no Bahia, emprestado pelo Corinthians ao Bahia, teve o interesse do Cruzeiro, não se acertou, parece que o Atlético está negociando, tem uma coisa bem encaminhada. O volante Christian, né? Ele tinha ido para o Bahia,
tinha se acertado com o Bahia e tal, mas deu um probleminha aí no exame médico, daí o acerto financeiro já passou a ser diferente. O volante Christian deve voltar para o Atlético Paranaense. Se não chegarem a um acordo, eu não sei, parece que foi um probleminha em exame médico, acho que não vale o... aí o Bahia, que está com o Grupo City, parece que não vale e tal, aquela coisa toda. Tem um impasse aí. E o lateral direito, Matheus do Santos, foi contratado e vai se apresentar na segunda-feira, dia 2 de janeiro. Então, o Atlético Paranaense vai se acertando. Ele sempre joga o campeonato estadual, o Paranaense, com time B. Desse ano, não. O Turra vai com os profissionais. Eles querem ser campeões, recuperar a hegemonia lá no estado. Veremos. O Bahia, já que a gente está falando do Atlético Paranaense, vamos falar do Bahia, que é esse negócio do Christian, né? Contratou o Christian, falou, anunciou e tal, fez os exames, opa, o que eu tô pagando não vale, porque tem algum probleminha ali e tal. Tem esse impasse que eu já falei aqui no Atlético Paranaense, tô falando no Bahia. Tomara que se acerta, senão o Christian vai voltar. Bom, o Alejo, atacante Alejo do Vélez, chegou. O atacante Everaldo, que estava no Kashima Antlers, é brasileiro, estava lá no Japão, chegou. O zagueiro Raul Gustavo do Corinthians chegou também. O lateral esquerdo Chaves, equatoriano do Independente Del Valle, foi contratado. E o zagueiro Davi Duarte do Fluminense. O City, Grupo City, que deve estar fazendo a SAF, tá organizando agora o Bahia, tá contratando bastante, hein? Inclusive o paraguaio Oscar Ruiz rescindiu o contrato e vai embora. Nesse final de ano, fez um jogo treino amistoso com o Itabuna e ganhou por 1-0, gol do Everaldo já, hein? Gol do Everaldo. Então veja que está se preparando o Bahia, que vai disputar a Copa do Nordeste, mas não está nas fases preliminares. Ele já vai na fase de grupo lá no dia 22 de janeiro. Ele está no grupo B, junto com o ABC, Campinense, Ceará, Náutico, Sergipe e 2 times que virão aí das fases preliminares. Só se preparando para o estadual e para a Copa do Nordeste, o Bahia. Já o Botafogo, o Bahia é o Renato Paiva, o português Renato Paiva, o treinador, para não esquecer. O Botafogo do português Luiz Castro, continua o Luiz Castro lá, que disse que ele acredita que pelo menos mais 4 reforços para o time ficar legalzinho. O Gatito Fernandes renovou o contrato. O time que vai jogar o Carioca vai ser o time B, até o técnico vai ser o Lúcio Flávio. Lembra do Lúcio Flávio? Ele vai ser o técnico. Contratou 2 garotos já para esse time. O goleiro João Fernando, que jogou na base do Flamengo. E o atacante Caio Vitor, do Volta Redonda. Vai ter um time B que vai jogar o Carioca, porque o Luiz Castro e o time A vão excursionar. Parece que Orlando deve fazer ali pelos Estados Unidos alguns amistosos, alguns torneios para ganhar um dinheiro. Eu acho que faz parte. Um detalhe que eu fiquei sabendo através aqui do Ituano. O atacante Gabriel Barros, 21 anos, que jogou pelo Ituano, bom jogador, vai ser contratado, tá? E também o Botafogo quitou todas as pendências financeiras com o grupo, inclusive 54 milhões que devia ao ISS. A prefeitura também está se acertando. SAF está colocando o Botafogo principalmente na parte financeira em dia, e aí você sabe que depois o trajeto para você começar a brigar por títulos é esse. Parabéns ao Botafogo. Vamos para o Corinthians, que o Corinthians se acertou com o Shakhtar, o Maicon vai continuar, é reforço, gente, reforçaço. A mesma coisa dá para a gente falar com o Yuri Alberto, né? O Yuri Alberto, já tinha falado no vídeo anterior para vocês, que o Yuri Alberto estava aquela situação e tal, se acertando. O Yuri Alberto deve ficar em definitivo, né? O Corinthians vai reforçando o elenco com jogadores que estavam emprestados. E olha, 2 grandes jogadores, titulares absolutos, Yuri Alberto e o próprio Maicon. Já tinha dito como era a negociação do Yuri Alberto, tal, no vídeo anterior, mas ele vai ficar. O Paulinho, que chegou e pouco foi aproveitado em 2022, porque ele fez uma cirurgia, já está treinando com bola, vai ser reforço para 23 também, um bom reforço. E o Corinthians fez um jogo treino agora no dia 30 com a Ferroviária, os dois vão jogar o Paulistão, e acabou empatando 1-1, o Yuri Alberto que fez o gol do Corinthians cobrando o pênalti. Tá? O Corinthians, como vocês bem sabem, o técnico vai ser o Fernando Lázaro, que era o analista de desempenho, e agora vai ter sua grande oportunidade. Vamos para o Coritiba que vai ter o técnico português Antônio Oliveira, que trabalhou no Goiás, no Cuiabá, agora em 2022, ele foi para o Coritiba. Bom, o atacante português Rodrigo Pinho do Benfica chegou, reforço.
Lateral direito Natan, do São Paulo, que estava lá por empréstimo, está caminhando também para ele comprar em definitivo. Tudo caminha a isso. O lateral direito esquerdo, Vitor Luiz, que era do Palmeiras, estava emprestado ao Ceará. O contrato venceu com o Palmeiras, ele ficou livre no mercado. O Vitor Luiz está chegando no Curitiba também. O Val está saindo, vai para o Marítimo de Portugal, o volante Val. O Júnior Urso, que estava quase certo com o Vasco, não acertaram financeiramente, ele se mandou, ele acertou com o Coritiba e ele vem lá do Orlando City, lá dos Estados Unidos, da Flórida. E está quase certa a contratação do atacante Robson, que já jogou no Coritiba, estava no Fortaleza e está voltando para o Coxa, certo? É isso. Então vamos para o Cuiabá. O Cuiabá, como perdeu o técnico Antônio Oliveira para o Coritiba, ele contratou o técnico Ivo Vieira, português também. Olha como tem, hein? Metade dos times aqui tem técnico estrangeiro para o Campeonato Brasileiro, para a temporada de 2023, né? Não sei se muitos podem até não chegar no Brasileiro. Mas enfim, vamos lá. O meia uruguaio Pablo Serpellini, do Peñarol, foi contratado. O atacante Felipe Marques foi embora, foi para o São Bernardo, em São Paulo. E o lateral Matheus Alexandre, que jogou na Ponte, no Corinthians, foi contratado. Então, aos poucos, o Cuiabá vai se acertando. Vamos para o Cruzeiro, campeão da Série B, o Cruzeiro do Pesolano, o Cruzeiro que nos vídeos anteriores você viu como movimentou o mercado. O Cruzeiro continua movimentando, hein? O meia Vitinho da Ponte chegou, mas parece que ele vai jogar no time sub-20. É garoto, mas é garoto promissor. O zagueiro Reinaldo do Goiás foi contratado. O Raul Gustavo acabou não acertando, ele foi para o Bahia, né, que era o zagueiro do Corinthians. O Rafa Silva está saindo para a Coreia e o Edu, o artilheiro Edu, foi embora. Fazia parte dos planos. Eu acreditava que para a temporada 2023 ele não ia ser titular, mas fazia parte dos planos. Mas veio uma proposta milionária dos Emirados Árabes e ele foi embora. O Cruzeiro acertou, até desejou boa sorte. Assim também deve acontecer com o Rafa Silva. Cruzeiro reformulou o elenco, contratou bastante. O Pesolano vai ter um grupo novo em 2023. Vamos para o Fortaleza, que vai ter Libertadores, né? O Fortaleza, que a gente sabe que o trabalho do Vojvoda é espetacular, né? Bom, vamos lá. O adversário do Fortaleza na segunda fase, já falei que era o cara bobo do Atlético, vai ser o Deportivo Maldonado do Uruguai. Eu também acredito no Fortaleza. Sempre time uruguaio é aguerrido e tal, a gente tem que entender isso, mas vai ser o Deportivo Maldonado o adversário na segunda fase da Libertadores. O Lucas Lima estava para renovar, não renovou. O Lucas Lima era do Palmeiras, mas também acabou o contrato dele com o Palmeiras, ele está livre no mercado. Então o Lucas Lima foi embora. Lateral direito Dudu, bom lateral direito do Atlético Goianiense. Dudu foi contratado, muito bom, muito bom. Wesley Braga chegou dos Emirados, esse é um atacante, chegou dos Emirados. O Caio Alexandre renovou seu contrato. O lateral esquerdo Lucas Esteves do Palmeiras foi contratado. E aí o meia Christian Bernardi do Colón, lá da Argentina, foi contratado. O atacante Robson está indo embora, está indo para o Coritiba. E olha, o volante Fabrício Baiano também rescindiu o contrato e foi embora. Fortaleza também vai passando por um processo de reformulação grande. O Flamengo, a grande novidade do Flamengo, claro, é o Gerson. Foi anunciado o Gerson. E olha, o Flamengo dizem que conversa com Douglas Costa. Vamos falar que não, que é com o Grêmio e tal. Mas esse é só uma especulação, ainda não tem nada oficial. O goleiro Rossi do Boca Júnior tem conversa. E o colombiano Quinteiros do River Plate tem conversa também. Olha que o Flamengo só tá pensando grande, hein? E renovou o contrato, claro, do meio atacante Lohan, moleque da base bom de bola. O Flamengo já tem um time espetacular, vai se reforçando. Eu preciso falar para vocês do Flamengo, né? Eu fiz até um vídeo do Vitor Pereira. O Vitor Pereira vai ser o técnico do Flamengo. O Fluminense do Fernando Diniz, agora depois de contratar, apresentou mais duas novidades. O meia Lima do Ceará e o lateral esquerdo Jorge do Palmeiras. O Jorge foi para o Fluminense. Aos poucos o Fernando Diniz, mesmo assim, sem tantas contratações, vai dando uma reformuladinha no elenco, hein? Fernando Diniz. E o Goiás? Vamos para o Goiás, que vai ser do técnico Guto Ferreira, saiu do Coritiba, veio para o Goiás. O volante Zé Ricardo do Tombense foi contratado. O volante William Oliveira, aquele que jogou no Cruzeiro,
também foi apresentado. O atacante Diego Gonçalves chegou. O atacante Alisson, que tinha sido contratado do Vila Nova, foi apresentado. O lateral esquerdo, Bruno Melo, do Corinthians, que já tinha jogado no Fortaleza, foi contratado. O atacante Fernandinho, do Brusque, foi contratado. O atacante Felipe também chegou. Aí o meia Albano foi emprestado. E o lateral esquerdo, Juan, rescindiu o contrato. Goiás passando por um processo de reformulação grande, inclusive na comissão técnica, né? O Grêmio, a grande novidade do dia 31, claro, é o Suárez. Sensacional essa contratação, né? O meia argentino Cristaldo do Huracan chegou também, um bom jogador. O lateral direito Fábio do Nantes, está tudo muito bem encaminhado. O Grêmio do Renato, que vai montando um bom time, hein? Resta saber se o Michel, que era do Flamengo, está lá no mundo árabe e tal, se vai conseguir vir. Mas de qualquer maneira, o Grêmio que vai até tentar negociar o colombiano Campas. Não deu certo e tal, custa caro, o Grêmio está tentando negociar. Já no Internacional, o Mano Menezes tranquilo, né? A tendência é só você, uma peça ou outra, por enquanto tem saídas, né? O Edenilson saiu para o Atlético Mineiro, o Wanderson foi comprado em definitivo, vai continuar, esse é um reforço lá do Krasnodar da Rússia, né? E o atacante argentino Brian Romero foi para o Tijuana do México. Então, aos pouquinhos, também, que nem falei do Fernando Diniz, o Fluminense, o Internacional do Mano também aos pouquinhos vai ficando com o seu grupo, vice-campeão brasileiro, e vai uma outra peça reformulando. Mesma coisa que eu falo para o Palmeiras, né? Palmeiras, o Jorge foi para o Fluminense, o lateral esquerdo, era reserva. O Claudinho e o Quinteiro parece que foram descartados. O Palmeiras parece que não vai apresentar nenhuma, não. O que está acontecendo com o Palmeiras, do técnico Abel Ferreira? Ele vai valorizar muito a molecada da base. Aí tem Giovani, tem Luiz Guilherme, tem o Naves, tem o Garcia, tem o Fabinho, tem o Vanderlan, tem o Hendrick, né? Enfim, e aí que você fala, mas e pro lugar do Scarpa? Segundo o Abel, já tinha sido contratado o Tabata. Então, em princípio, ele não tem nenhuma contratação em vista, porque sabe que tem um grupo forte. O Red Bull Bragantino também não anunciou nenhuma contratação. O Caixinha, né, o português Pedro Caixinha, foi contratado e, em princípio, ele está nessa parte final de 2022 analisando o elenco. Aí, na medida do que ele achar que for necessário, começo de 2023 pode chegar reforços. Por enquanto, nenhuma novidade. No Santos, que perdeu o Pelé, né? Aliás, o mundo perdeu o Pelé, o futebol brasileiro perdeu o Pelé, mas a identidade do Santos com o Pelé, né? Gostei da camisa do Santos, que agora vai ter uma coroa do rei. O Carlos Sanches, que parece que tinha probleminha nos exames, já não deu mais nada, mas ele com 38 anos foi liberado, deve acertar com o futebol uruguai, deve encerrar a carreira no futebol uruguai, tá saindo. Santos trouxe de volta o goleiro Vladimir, para ser terceiro goleiro. Não entendi, mas ele veio, estava no Havaí e tal, beleza e tal. O Santos, que a partir do dia 2 agora, segunda-feira, vai para pré-temporada em Atibaia e lá vai fazer um jogo treino com o Sport Clube São Bernardo da Série A3 do Campeonato Paulista. Do Santos para o São Paulo, também, que o lateral direito Natan, que está no Coritiba, está sendo negociado em definitivo, né? O Mendes, o equatoriano, volante da seleção equatoriana, está praticamente contratado. O argentino Alan Franco, zagueiro, que está no Atlanta United, está praticamente contratado. Então, esses dois novos reforços, né? E o São Paulo, que foi confirmado que vai entrar só na terceira fase, não vai fazer aquelas primeiras fases da Copa do Brasil. Ele foi o 9º no Campeonato Brasileiro, então ele ganhou o direito de só entrar na terceira fase da Copa do Brasil. O São Paulo, do Rogério Ceni, que marcou um jogo-treino com o Guarani, que também vai disputar o Paulistão, jogo-treino, amistoso, não sei como eles vão encarar, 7 de janeiro. E finalizando, vamos para o Vascão. Vascão que veio da Série A, ou da Série B para a Série A, né? O argentino atacante Orellano, foi contratado do Vélez. O lateral esquerdo, Lucas Piton do Corinthians, foi contratado. O zagueiro Robson Bambu, que estava no Corinthians, mas era do Nice da França, também contratado. Vendeu o volante André Santos por uma fortuna lá para o Chelsea da Inglaterra. O volante Juninho foi para o Orlando City, nos Estados Unidos. O Yuri Lara foi para o futebol japonês, no Yokohama. E o Vasco, que vai se acertando, também tinha feito um jogo-treino dia 23 de dezembro com o Porto Real, goleado por 6-0. E aí no dia 30 fez um com o Bangu,
perdeu por 2-1. Primeiro tempo ganhou até de 1-0 com o Eguinaldo, gols dos titulares. No segundo tempo, o Bangu acabou virando para 2-1. Mas, de qualquer maneira, o Vasco também não deve jogar com os titulares o Campeonato Carioca. É isso. Hoje eu fiz o vídeo com a camisa do Santa. Santa Cruz tá lá na Série D do Campeonato Brasileiro. É um time querido, cobra coral e tal. E como eu não ia ofender ninguém da Série A, não ia pretender favorecer ninguém da Série A, o meu queridinho tricolor, cobra coral, eu fiz esse vídeo com a camisa do Santo, do Santa, né? Do Santa, desejando para vocês feliz ano novo e 2023 a gente está aqui novamente com os vídeos dos clubes da Série A, B, C, D do Brasileiro. Farei da Série D, hein? Copinha, A1, A2, A3 do Paulista, Copa do Nordeste, tudo aqui para você. Forte abraço a todos, feliz 2023, fiquem com Deus, até a próxima.